diz respeito às cores da lua cheia. Aqui eu tenho uma sequência de fotos que eu fiz em 2008, ainda com uma máquina fotográfica precária, tá? Mas era o melhor que eu tinha naquele momento. Tá? É uma lua cheia, e nesse dia tinha eclipse lunar, tá? Então eu comecei a fotografar a lua a partir do final da tarde, quando ainda tem luminosidade no céu. Tá? Tinha um pouco de nebulosidade, né, nessa primeira foto aqui. Tá? Alguns minutos depois, né, já escureceu um pouco, a lua já está limpinha no céu. Tá? Mais adiante, mais tarde de noite, a lua, com o fundo agora escuro, tá? Ela é branca. Tá? Vejam que ela é amarelada, branca, tá? E no auge do eclipse, e essa foto não é minha, essa foto foi feita nesse mesmo eclipse, mas foi feita aqui em Porto Alegre, tá? Com um telescópio aqui na PUC. Tá? No auge do eclipse, a Lua apresenta essa tonalidade laranja avermelhada. Tá? Então, o que eu quero discutir é por que a Lua muda de cor. Tá? Ela começa amarelada, depois fica branca e, finalmente, durante o eclipse, ela fica alaranjada. Tá? Por que será que a Lua muda de cor desse jeito? Tá? Bom, aí nós temos que discutir, para entender isso, por que o céu é azul. Tá? E para discutir por que o céu é azul, a gente tem que ter um conhecimento sobre a teoria das cores. Tá? A teoria das cores é uma teoria que diz respeito não só ao comportamento da luz, mas como a luz aparece para nós, humanos. Tá? Porque nós temos, essencialmente, 3 sensores na retina. Nós só reconhecemos, rigorosamente, 3 cores. Tá? E todo padrão colorido que a gente vê por aí é a superposição de 3 cores. Tá? Essa é a chamada teoria de Young e Helmholtz, tá? Sobre as cores. Tá? E quais são essas cores? Aliás, essa teoria é muito importante para produzir cores aí na tela do computador. Porque todas as cores que vocês enxergam na tela do computador, na verdade, é a superposição de 3 luzes apenas. Tá? Se alguém for olhar com detalhe o que tem na tela de uma televisão, de um computador, tá? E ele pode ver isso muito bem colocando um pinguinho d'água em cima da tela. Porque um pinguinho d'água em cima da tela funciona como uma lente poderosíssima. Tá? E aí vocês vão conseguir ver que, por exemplo, nessa região que eu estou vendo branco aqui, quando é aumentado muito essa região, aparecem lá 3 luzinhas: a vermelha, a verde e a azul. Tá? Porque pela composição dessas 3 cores, e elas são chamadas as cores fundamentais, tá? Sistema RGB, Red, Green, Blue, tá? A gente constrói qualquer cor que aparece na tela do computador a partir dessas 3 cores. Quando essas 3 cores, quando essas 3 luzes são superpostas com igual intensidade, tá? Aparece o branco. Tá? A superposição de vermelho, verde e azul é branco. Quer dizer, o branco que vocês estão vendo, tá? Aí nas telas de vocês, na verdade, ele é produzido por vermelho, verde e azul. Tá? Bom, quando a gente superpõe vermelho com azul, tá? Em intensidade máxima, os dois, aparece o magenta. Tá? Vermelho com verde, o amarelo. E verde com azul, o magenta. Tá? Outras cores podem ser produzidas
variando as intensidades dessas três cores. Não vou entrar em mais detalhes aqui hoje, porque o que interessa aqui é entender por que o céu é azul, e nós vamos entender por que o céu é azul a partir dessa teoria tripartida das cores. Tá? Vejam que quando eu tiro o azul do branco, tá? Porque se eu tiver branco e retirar azul, vai ficar amarelo. Ok? Isso é importante entender. Quer dizer, se eu tiver luz branca e de alguma forma eu conseguir tirar azul do branco, tá? Vai ficar amarelo, porque vai sobrar o vermelho e o verde, e isso nós vamos ver como sendo amarelo. Bom, por que o céu é azul? Tá? A atmosfera terrestre, fortemente iluminada pela luz branca do Sol, porque a luz que vem do Sol não é a luz que nós enxergamos aqui embaixo. Tá? A gente teria que ir acima da atmosfera e observar o Sol acima da atmosfera. A luz que vem do Sol é branca. Tá? Mas o que acontece? Quando essa luz branca atravessa a atmosfera, tá? Ocorre um fenômeno que é chamado espalhamento de Rayleigh. Tá? Espalhamento de Rayleigh. Ou seja, as moléculas de nitrogênio e oxigênio, que é basicamente o que constitui a atmosfera terrestre, elas espalham a luz azul. Por isso o céu é azul. Tá? Então, esse espalhamento feito pelas moléculas de oxigênio e nitrogênio, tá, levam o céu a ter a cor azulada. Tá? Porque então aqui eu estou representando um pedaço do céu, tá? Um pedaço do céu que está sendo iluminada com luz branca, e aqui tem um observador. Tá? Esse observador, ele está recebendo a luz que é espalhada pela atmosfera. E a atmosfera espalha azul. Por isso, vai chegar no olho do observador o azul, e então ele verá o céu azul. Tá? E a luz que passa, tá? A luz do Sol, tá? Porque é só uma parte, uma pequena parte, não é todo o azul que é espalhado também. Tá? É uma parte, tá? Do azul que está dentro desse feixe branco aqui, que é espalhado. E o que segue aqui, então, vai adquirir o tom amarelado, tá? Que é a luz do Sol que nós vemos aqui embaixo, tá? Que é diferente da luz do Sol lá acima da atmosfera. Tá? Lá acima da atmosfera ela é branca, aqui embaixo ela é branca amarelada. Tá? Por quê? Porque se retirou um pouco de azul do branco. E ao retirar um pouco de azul do branco, sobra amarelo. Tá? Essa é a explicação de por que o céu é azul. Tá? E essa explicação é importante para entender as cores da Lua. Tá? Caso não houvesse esse espalhamento da luz solar na atmosfera, o céu não emitiria luz e se apresentaria completamente negro. Tá? É o céu na Lua, por exemplo. A Lua não tem atmosfera. Tá? Lá na Lua, o céu é negro. Tá? Ele é negro, tá? Porque não existe o fenômeno do espalhamento. E aqui na Terra, isso acontece, quase acontece, de noite. Tá? Principalmente quando não tem lua cheia. Tá? Em lua nova. Tá? Em que a gente pode ver aquele céu numa noite de lua nova, com o céu completamente descoberto, tá? A gente vai ver aquele monte de estrelas no céu e enxerga um fundo quase negro, tá? Quase negro. Tá? Já numa noite de lua cheia, a tonalidade do céu é diferente, porque a própria luz da lua, tá?
é espalhada pela atmosfera, então dá aquela tonalidade mais de azul, um pouco mais claro do que o azul profundo de uma noite de lua nova. Bom, agora vejam o seguinte. Quando o Sol ou uma estrela, né? Porque daqui a pouco a gente pode passar para a discussão da observação de estrelas, tá? Quando a luz do astro chega quase que perpendicularmente à superfície da Terra, a gente tem cerca de 100 quilômetros de atmosfera para a luz passar. Agora, ao entardecer ou no amanhecer, tá? Ou quando a lua nova está nascendo, o Sol está nascendo ou se pondo, tá? A luz que vem do astro, ela tem que atravessar uma extensão da atmosfera muito maior. Se essa aqui é 100 quilômetros, é fácil de calcular isso aqui, vai dar cerca de 1.000 quilômetros. Tá? E quanto mais a luz tem que atravessar a atmosfera, mais espalhamento vai acontecer. Tá? Porque quando ao meio-dia o Sol está bem elevado no céu, tá? Vocês podem observar que a luz é bem mais branca do que quando o Sol está baixo no céu. Tá? Por quê? Por que ela é mais branca? Porque aqui tem menos espalhamento de azul, já que só são 100 quilômetros de atmosfera para ser percorrida. E ao entardecer, tá? A luz vai adquirir outra tonalidade, porque vai tirar mais azul, e tirando mais azul, a gente vai caminhar para o amarelo ou até para o laranja, tá? Até para o laranja. Tá? Então, dessa forma, conforme o Sol está mais próximo do horizonte, tanto mais a luz é espalhada, retirando assim da luz branca mais luz nas frequências próximas ao azul. A luz transmitida, que é a luz que chega, ela se apresenta amarela, chegando a atingir tonalidade laranja e vermelho, que é a luz, é a cor da luz transmitida. Isso explica por que a cor do Sol muda do quase branco, quando se encontra elevado no céu, para os tons característicos do nascente ou do poente. Tá? Quer dizer, no nascente ou no poente, a luz que está chegando aqui até nós, ela tem uma tonalidade puxando fortemente para o amarelo, para o laranja. Tá? Todo mundo já viu um belo pôr de sol ou um belo nascer de sol. Tá? Então, é o espalhamento da luz na atmosfera que é responsável pela tonalidade, tá? da luz que chega até nós. Aqui vocês veem um efeito lindo. Tá? O céu lá em cima, que ainda está sendo iluminado pela luz branca, é azul. Tá? Agora, as nuvens que já estão sendo iluminadas por luz que não é mais branca, tá? Porque essa luz que está chegando aqui nessas nuvens, tá? Ela já percorreu uma distância muito grande dentro da atmosfera, e aí ela tem esses tons avermelhados, alaranjados, tá? que a gente pode ver nas nuvens. A Lua reflete a luz branca proveniente do Sol. Quando a Lua cheia nasce, e ela nasce quando o Sol está se pondo, né, a Lua cheia, tá? A luz por ela refletida deve atravessar uma camada espessa da atmosfera. Mais espessa do que horas mais tarde, quando ela se encontra elevada. Dessa forma, ao se apresentar próxima ao horizonte, a luz branca proveniente da Lua tem menos luz azulada, subtraída por espalhamento. Portanto, a luz transmitida, que é aquela que nós vamos enxergar, a Lua cheia nascente, tem menos azul e, portanto, é
amarelada. Tá? Isso explica por que, ao nascer da Lua, a Lua tem tons amarelados, alaranjados. Tá? Tem dias, aí também depende de coisas que estão presentes na atmosfera. Tá? Tem outras partículas que podem fazer espalhamento também, tá? que são lançadas, por exemplo, pelos vulcões. Depois de erupções vulcânicas, meses depois de erupções vulcânicas, é possível observar em toda a Terra, tá? que os nasceres e os pôr de sóis, ou nascer e pôr de lua cheia, tá? São muito mais, puxando muito mais para o vermelho do que em outros momentos. Tá? Porque aí o espalhamento está sendo feito por um particulado que o vulcão lançou na atmosfera. Então, assim, quem aprecia a lua cheia nascente, ele vê amarelada. Tá? E conforme a lua se eleva, tá? menos espalhamento do azul, e ela vai se tornando cada vez mais esbranquiçada. Tá? Ela se aproxima, né, de ser quase branca quando está elevada no céu. Tá? Isso explica, então, o que a gente está vendo nessas fotos aqui, tá? De que a Lua começa amarelada e depois ela fica branca. Tá? Aqui já começou o eclipse. Tá? E aqui, daqui a pouco a Lua entra completamente no cone de sombra da Terra. Tá? Agora, o interessante é que quando ela entrar completamente no cone de sombra da Terra, tá? a gente não deveria vê-la por esse raciocínio. Tá? Mas a gente vai ver, e eu vou explicar agora por quê. Por que a gente verá uma lua alaranjada, avermelhada, quando ela estiver dentro do cone de sombra. Nessa imagem aqui, bonita, tá? É o momento de eclipse total da Lua, no dia 20 de fevereiro de 2008. Tá? Então, quando ela era bastante alaranjada. Tá? E agora, por que esse tom? Bom, aqui vocês têm um diagrama, tá? representando a trajetória da Lua nesse dia. Tá? Fora ainda completamente iluminada, aqui já dentro do cone, na parte de penumbra, depois dentro do cone de sombra, né, e depois saindo. Quando a luz passa pela atmosfera, ela é refratada também, ela muda de direção. Tá? Isso leva aqui, quando a gente observa estrelas, por exemplo, no céu, tá? A estrela não está naquele lugar onde a gente está observando. Idem para o Sol. Tá? Idem para o Sol. O Sol não está exatamente naquele lugar, tá? Porque a luz, principalmente quando estiver próximo do horizonte, tá? Aí no horizonte a refração é máxima. Tá? Esses diagramas aqui estão exagerados, tá? Não encarem esse diagrama realisticamente, porque esse ângulo aqui é pequeno. Ele é, no máximo, cerca de 0,5 graus. Tá? Mas, então, quando a gente olha para o céu e vê uma estrela, a estrela não está naquele lugar lá onde a gente está vendo. Ela está levemente deslocada em relação àquele lugar devido à refração. A não ser que a gente esteja olhando para uma estrela exatamente no zênite. Tá? Aí a luz atravessa a atmosfera sem ser desviada. Interessante que até 2 minutos após o Sol descer no horizonte, nós ainda o vemos acima do horizonte, por causa desse efeito. Tá? Esse efeito, no horizonte, perto do horizonte, ele leva o Sol e a Lua também um pouquinho mais para cima do que realmente ela está. Tá? A lua cheia nascente é vista acima do horizonte quando ainda não se elevou acima dele. Tá? Quer dizer, quando a gente está lá na beira do mar e vê aquela lua já completamente fora da água, mas praticamente a parte baixa
tocando na água, tá? Acreditem que a Lua não está ali, ela ainda está abaixo da linha d'água, tá? Porque essa mudança por refração, tá? É de 0,5 graus e que é o próprio tamanho angular do Sol e da Lua. Tá? Então, isso é uma coincidência cosmológica, tá? De que a refração, tá? O valor máximo da mudança por refração é da ordem do próprio tamanho do Sol ou da Lua. Bom, mas aí então o que acontece, tá? Durante o eclipse, tá? Como a Lua tem atmosfera, tá? Tem uma parte da luz que passa pela atmosfera. Ao passar pela atmosfera, ela perde azul e, portanto, o que vai sair da atmosfera é luz com tom alaranjado até marrom, tá? Mas ela também é desviada para dentro do cone de sombra, tá? É por isso que a gente vê uma lua no momento de eclipse total, no máximo do eclipse, tá? A gente vai ver essa lua com tons laranja, avermelhados, até marrom a gente consegue enxergar em alguns eclipses, tá? Por causa desse efeito, tá? De que a luz, primeiro, ela é desviada para dentro do cone de sombra, tá? Por refração, e ao passar pela atmosfera, ela perde luz azul. Tá? Ela perde luz azul, o que vai levar, então, a essas cores aqui. Tá? Então, essa é a explicação para as cores da lua cheia.